E a gente vai começar a falar hoje sobre fontes de alimentação lineares. Nessa próxima série de vídeos a gente vai tentar entender cada um dos elementos que compõem essas fontes. E especificamente hoje a gente vai falar sobre retificadores. Vem comigo. Fala galera, aqui é o professor Thiago do UFMG e hoje a gente começa uma pequena série de aulas aqui no nosso canal falando sobre fontes lineares e hoje a gente vai abordar um pouco sobre os retificadores. E sem enrolar, vamos lá. Bom, como eu falei, as fontes de alimentação são circuitos que a gente utiliza para pegar uma tensão alternada, normalmente a tensão da nossa rede elétrica, né, que está disponível nas nossas tomadas. E essa tensão aqui no Brasil, ela é uma tensão senoidal, de formato senoidal, né, que tem tensões na ordem de 127 volts RMS ou 220 volts RMS, dependendo da região que você está. E eu quero usar esse circuito para poder produzir uma tensão contínua, né, para alimentar circuitos eletrônicos. Essa forma de onda tem que ter tensões na ordem aí de 15 volts, 12 volts, 5 volts, dependendo do que eu quero alimentar, dependendo do tipo de equipamento, né? Bom, a construção desse tipo de fonte tem vários elementos aqui, vamos tentar passar de uma forma rápida. Eu tenho, então, primeiramente, um transformador de baixa frequência. Esse transformador é importante por quê? Porque o nível de tensão entre o que eu tenho disponível na rede elétrica e o que eu quero utilizar para alimentar meus circuitos eletrônicos é muito grande. Nós pegamos aí exemplo, 127 volts, 220 volts para 15 volts, 5 volts, 3 volts. Então eu preciso de um transformador para fazer uma compressão dessa tensão alternada para ficar mais fácil a gente trabalhar, né? Então na saída do trafo a gente vai ter uma tensão alternada senoidal aqui também, só com uma amplitude um pouco menor do que a rede elétrica. Depois nós temos esse elemento que é o assunto do vídeo de hoje, que é o retificador, que basicamente é um circuito com diodos que vai tentar pegar essa tensão alternada e fazer uma tensão que tenha uma forma de onda pulsada, mas que seja toda positiva ou toda negativa, ou seja, que dá um valor médio para a gente começar a produzir uma tensão contínua. Em seguida, normalmente na saída desses retificadores a gente tem um filtro capacitivo, e a ideia é que esse filtro tente dar uma alisada nessa tensão pulsada, produzindo uma forma de onda contínua, mas que tem uma ondulação de tensão ainda muito grande. Então não é uma forma de onda contínua muito lisinha, mas já é algo mais contínuo do que a gente teria só com os retificadores. E depois a gente tem esse elemento aqui, que são os reguladores de tensão, que são circuitos aí um pouco mais complexos, que vão pegar essa forma de onda contínua mais ondulada e produzir aí sim uma tensão contínua bem lisinha, bem regulada, para a gente poder alimentar nossa carga. E obviamente, para a gente ter circuitos mais robustos, dependendo da aplicação, a gente também pode embutir um circuito de proteção para evitar que problemas como curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, problemas térmicos destruam o nosso equipamento. Então essa proteção pode vir como um plugin para poder melhorar a resiliência dessas fontes. Mas olha só, uma fonte linear é basicamente isso. É um circuito muito simples, que tem poucos componentes, porque esse regulador aqui pode ser até um 6zinho só, né? É muito fácil de construir. Enquanto que as fontes chaveadas, né, são circuitos muito mais complexos, com muito mais componentes, só que existe, obviamente, uma desvantagem, que a gente vai comentar ao longo dessa série de vídeos, é que esses circuitos aqui, eles dissipam muita potência, então, para usar eles circuitos de alta potência, a gente acabaria tendo que gastar muito dinheiro em dissipação, né? Então, eles são reservados para circuitos de mais baixa potência, beleza? Entendendo aqui como que é a estrutura de uma fonte de alimentação, a gente pode começar a discutir um pouco sobre os retificadores, né? Então a gente começa falando sobre o retificador mais simples que existe, que é o retificador monofásico de meia onda, que basicamente é o quê? É um circuito onde eu tenho só um diodo em série com a minha carga, beleza? Perceba que eu não estou com o meu filtro aqui, a gente vai abordar o filtro em outro vídeo, tá? Mas existem outros tipos de retificadores que a gente pode encontrar também em circuitos eletrônicos, que são os retificadores de onda completa. Eu tenho aqui dois exemplos, o retificador de onda completa em ponte, que usa essa estrutura que muita gente acha confusa aí, que é uma ponte de diodos, com 4 diodos, para poder alimentar a carga. E eu tenho também o retificador de onda completa com tape central, ou tap central, que basicamente são dois circuitos de meia onda entrelaçados, onde a gente usa dois diodos e tem que usar um tap central no transformador, né, para a gente poder derivar o nosso terra, a nossa referência, beleza? Começando pelo retificador de meia onda, porque ele é o mais simples e uma vez que a gente entender ele, todos os outros vão ser mais fáceis da gente entender. Então, para a gente entender como ele funciona, a gente precisa lembrar o seguinte. Olha, eu tenho aqui, então, uma tensão alternada da rede elétrica, que vai passar por um transformador,
E essa tensão aqui, ela vai ser diminuída, sendo que a tensão V2, que é a tensão do secundário, ela que vai ser importante para a gente nas nossas discussões, e ela é uma tensão menor, mais próxima do valor que eu quero na saída do meu retificador, beleza? Bom, lembrando então que eu tenho uma relação de espiras nesse transformador, eu posso escrever que a tensão de saída, a tensão do secundário, V2, vai ser igual à tensão de entrada, tensão no primário, tensão da rede elétrica, por exemplo, multiplicado pela relação de espiras, N2 sobre N1, beleza? Só para a gente lembrar disso aí. Bom, para a gente entender o funcionamento desse retificador, é interessante a gente passar para uma análise de oscilograma, né? Assim, uma análise de forma de onda, porque fica muito mais fácil da gente levantar a equação e tudo mais. E aí eu tenho aqui 3 formas de onda. A primeira vai ser a tensão no secundário, V2, e eu vou só dar um nome aqui para os valores máximos, né, que eu vou chamar de V2 chapéu, ou seja, o valor de pico dessa forma de onda, para a gente ter uma referência aqui na nossa discussão, uma nomenclatura. E vamos tentar entender agora como que a tensão na carga, que eu vou chamar aqui de VR, que é a tensão aqui na resistência, e a tensão no diodo, que eu vou chamar, que tem essa polaridade aqui, vão se comportar, e aí a gente vai tirar algumas equações, beleza? Então a primeira questão é o seguinte: como que esse circuito vai operar? Bom, lembrando o seguinte, o diodo ele só conduz quando a tensão sobre ele for igual a 0,7, né? Então, enquanto a tensão V2 for menor do que 0,7, que é a tensão de condução direta do diodo, eu não tenho condução. Isso significa que a corrente no meu circuito é igual a zero, e como não vai ter corrente no meu circuito, a tensão VR, que é a tensão na carga, também vai ser igual a zero, beleza? A partir do momento que V2 fica próximo de 0,7 volts, meu circuito começa a conduzir, e quando V2 for maior do que 0,7, ou seja, a tensão no secundário for maior que 0,7, o diodo conduz, o que faz com que a tensão do diodo fique grampeada em 0,7 volts, e a tensão na carga, VR, vai ser basicamente a tensão do secundário menos a tensão do diodo. Então toda aquela tensão senoidal vai aparecer na carga, beleza? Então o que eu espero ver de forma de onda na minha carga? Eu espero ver essa forma de onda aqui. Percebam, neste momento eu tenho esse cenário, né, que é a tensão de secundário menor do que 0,7, meu circuito não conduz. A partir do momento que eu tenho o meu diodo conduzindo, eu começo a ter parte da minha tensão de rede sendo vista na carga, e a partir do momento que minha tensão tende a ficar negativa, eu volto a não conduzir meu diodo, e aí a minha tensão de saída fica em zero, porque eu não tenho corrente no meu circuito. Basicamente essa é a forma de onda que a gente tem. A gente chama isso de forma de onda senoide retificada, né? A gente pode ver que essa forma de onda aqui, ela é toda positiva, né? Mas ela não é contínua lisinha, né? Ela tem uma ondulação, que a gente chama de ripple, bem grande, né? Olha só, o ripple é toda essa variação aqui, ó, é muito grande. Bom, só que aqui, como eu tenho só tensão positiva, eu posso falar que eu tenho uma tensão contínua aqui. Como é que eu determino essa tensão contínua? Ela vai ser, na verdade, a média dessa forma de onda, que aí sim, essa média é um valor constante, né? E a questão é como que eu calculo essa média. Bom, a média calculada, basicamente, calculando a área sobre a curva que eu tenho e dividindo pelo período que eu tenho dessa forma de onda, porque a cada período esse formato se repete. Então, se eu pegar essa área toda e dividir pelo período, eu vou encontrar uma tensão média, que nós falamos que é a tensão contínua existente nesse circuito. A questão é como é que você calcula a média de uma forma de onda como essa. Para não demorar muito o vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar lá na descrição do vídeo um link para um outro vídeo onde eu faço a dedução completa dessa equação da tensão média, beleza? Mas só para agilizar, se eu fizer a conta dessa tensão média para essa forma de onda, eu vou encontrar algo desse tipo, onde a tensão média vai ser igual ao valor de pico dessa forma de onda, beleza? E quanto que é o valor de pico dessa forma de onda? Né? Esse VP, ela vai ser a tensão de pico do secundário menos 0,7, que é a tensão do diodo. Então esse é o meu VP, beleza? Então vai ser VP sobre π. De onde é que sai esse π? Sai da matemática, que se vocês quiserem entender, é só olhar o outro vídeo. Bom, o que mais que a gente pode tirar daqui? Uma vez que eu tenho uma tensão média sobre a minha carga, eu posso falar também que eu tenho uma corrente média sobre a minha carga. E essa corrente média, ela obviamente vai ser a tensão média sobre a resistência, e como eu só tenho um diodo aqui,
a corrente média no diodo também vai ser o mesmo valor, beleza? Então aqui já deduzi tanto a tensão média na saída quanto a corrente média no meu circuito, beleza? O que falta? Falta a gente olhar para o diodo. Como eu falei, enquanto eu tenho essa condução aqui de tensão, né, onde a minha tensão de secundário está aparecendo parte dela na carga, eu estou com o meu diodo conduzindo. E a gente sabe que a condução do diodo nos dá uma tensão próxima de 0,7. Só que quando eu tenho meu circuito bloqueado, ou seja, a minha tensão de saída é zero, como vários outros momentos aqui, toda a tensão da rede tem que estar em algum lugar, e ela vai estar em cima do diodo. Então, se a gente plotar a forma de onda de tensão do diodo, a gente vai encontrar algo assim, que mostra que no momento da condução, essa tensão aqui é próxima de 0,7 volts, e mostra que no momento onde eu não tenho condução, quase toda a tensão da rede vai aparecer sobre o diodo. E aí a gente pode determinar um ponto aqui muito importante para o diodo, que é o seguinte: qual que é esse ponto, que a gente chama de TPI, tensão de pico inversa. Por que esse valor é importante? Porque essa é a máxima tensão negativa que aparece sobre o nosso diodo dentro desse circuito. E como eu tenho que escolher um diodo real para operar aqui, eu tenho que saber que esse diodo vai aguentar essa tensão reversa sem entrar em avalanche, sem queimar, beleza? Então a TPI é utilizada para você nortear a sua seleção de componentes. Você vai escolher o diodo basicamente com duas informações, que é quanto de corrente média que ele aguenta e quanto de tensão reversa ele aguenta também, né? Você normalmente dá uma margem aí de segurança. Essa margem de segurança para tensão não é baixa, em torno de 2 vezes, tá? Para você selecionar o seu diodo. Mas é uma informação importante. E a questão é, quanto que vale essa TPI? Olha, como eu falei, durante o bloqueio do diodo, quase toda a tensão da rede aparece sobre o diodo. Logo, a TPI ela é igual à tensão de pico do secundário, que eu posso calcular pegando a tensão da rede, tensão RMS da rede, multiplicando pela relação de espiras e multiplicando por raiz de 2 para encontrar a tensão de pico da senoide, beleza? Então isso aqui é o retificador de meia onda, né? Um circuito muito simples e a gente aprendeu aqui vários conceitos para a gente poder lidar com eles. Bom, uma coisa que eu preciso falar é que o retificador de meia onda, apesar dele parecer muito simples, ele tem uma desvantagem muito grande que faz com que ele não seja utilizado em fonte de alimentação em basicamente lugar nenhum. Por quê? Como vocês puderam ver, a corrente média no diodo e a corrente média na carga são iguais, beleza? Mas eu também posso falar que a corrente média no secundário do transformador é igual à corrente média em todos os outros elementos. Isso quer dizer uma coisa muito importante que muita gente negligencia e talvez vocês não encontrem na literatura tão evidente, que é o seguinte: eu tenho uma corrente média no meu transformador, ou seja, eu tenho uma corrente contínua na saída do meu transformador. Essa corrente contínua pode provocar uma polarização da curva de magnetização desse transformador e no limite pode fazer com que ele sature. Então essa corrente média ela vai esquentar o transformador, ela vai bagunçar a simetria da curva de magnetização do transformador e pode fazer com que ele sature. Então ela não traz nenhuma vantagem para o sistema de distribuição. Por esse motivo a gente basicamente não usa retificador de meia onda em lugar nenhum. Bom, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os retificadores de onda completa, beleza? Espero que vocês tenham gostado e se vê na próxima.